Olá! Seus pés estão sempre frios e dormentes? Suas pernas ficam inchadas, doloridas e sente câimbras quando caminha? Pois é, você pode estar sofrendo de má circulação, o assunto do vídeo de hoje. Nele eu vou responder quais são os sintomas de má circulação do sangue, o que provoca má circulação, o que fazer se você tem má circulação e como evitar. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse vídeo para seus amigos e familiares via WhatsApp. E me conta, você tem má circulação? O que causou isso? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá, o que é má circulação? Cada parte do nosso corpo depende de um sistema circulatório saudável. O sistema circulatório são nossos encanamentos, veias, artérias e vasos linfáticos e também a bomba, o nosso coração, que faz movimentar todo o sangue. Tudo isso tem que estar funcionando corretamente para manter os órgãos oxigenados e com nutrientes adequados, mas também limpando as toxinas e excessos de líquidos dos tecidos. Quando o fluxo de sangue para uma parte específica do seu corpo, por exemplo, sua perna, é reduzido, você pode sentir os sintomas de má circulação. Por isso é importante você conhecer os sintomas e também as causas que levam à má circulação. Então, quais são as causas de má circulação? O problema pode estar nas artérias, tem um entupimento, não chega sangue arterial rico em oxigênio, como por exemplo na doença arterial periférica, que é o entupimento das artérias que levam o sangue aos membros. E está intimamente ligada à aterosclerose, que é aquele acúmulo de placas de gordura, de placas de colesterol dentro das artérias. O que causa esse acúmulo de gordura? Colesterol alto, pressão alta, sedentarismo, obesidade, diabetes. E olha, pessoas com diabetes avançada podem ter dificuldade em detectar os sinais de má circulação. O diabetes causa neuropatia, destruição dos nervos, fazendo com que a pessoa perca a sensibilidade dos pés, pernas e mãos. A pessoa pode não sentir dor, e a dor é uma defesa. E outra causa da aterosclerose é o cigarro. E o fumo também pode ocasionar a tromboangite obliterante, comum em jovens fumantes. O cigarro inflama as paredes dos vasos, levando a entupimentos graves. Outras causas, além da aterosclerose, você pode ter uma vasculite, mais comum em mulheres que tenham doenças autoimunes, como lúpus, doença de Raynaud. A doença de Raynaud faz com que as pequenas artérias das mãos e dedos dos pés se estreitem, geralmente ocorrendo quando está muito frio ou a pessoa está muito estressada. Os dedos ficam pálidos, brancos, depois azuis, e quando as mãos são aquecidas, vermelhos, podendo ficar inchadas e doloridas. Outra causa é um coágulo, trombose ou embolia arterial, que é muito séria. Se não tratada, pode perder um membro, levando à amputação. Mas o problema de má circulação pode ser devido a problemas nas veias, que têm dificuldade de retornar o sangue para o coração. A primeira causa é varizes. As veias varicosas são veias dilatadas causadas por uma falha nas válvulas internas. As veias parecem engurgitadas e, por estarem danificadas, não conseguem movimentar o sangue com a mesma eficiência de outras veias. Portanto, a má circulação pode se tornar um problema. E a segunda causa venosa, trombose venosa. A trombose venosa é um coágulo dentro da veia. Vai causar dor, inchaço, e se o coágulo sanguíneo se desprender, ele pode passar para outras partes do corpo, incluindo pulmões, causando embolia pulmonar, ou em alguns casos, quando tem um forame oval patente, até para o cérebro, ocasionando um derrame. E as causas cardíacas, tanto coração fraco quanto coração rígido, duro, podem causar sintomas de má circulação. Já fiz um vídeo sobre o assunto, o recordista do canal com mais de 3 milhões de visualizações. Vou deixar o link lá no final para pular para a parte mais importante do vídeo de hoje. Quais são os sintomas de má circulação? O que você deve prestar atenção, ficar atento? Vou falar dos 10 principais. 10º sintoma de má circulação, dormência e formigamento nas extremidades. É um dos sintomas que as pessoas mais ligam à falta de circulação, mas que normalmente é a neuropatia. Claro, a má circulação pode causar, especialmente quando o fluxo de sangue não chega às extremidades em quantidades suficientes. A pessoa pode ter sensação de dormência, formigamento ou parecendo que está colocando agulhas dentro de sua pele. Mas fica a dica, pesquisa alguma lesão nervosa.
Nono sintoma de má circulação, inchaço nas pernas. A má circulação pode fazer com que líquidos se acumulem em certas áreas do corpo. Isso é chamado de edema. Algumas pessoas percebem que tem edema porque as roupas ou joias começam a ficar apertadas. As meias ficam com sinais. Quando aperta os tornozelos, afunda o dedo como uma massa de pão, o chamado sinal de cacifo. Pode ser má circulação. Oitavo sintoma, mãos e pés frios e com mudança de cor. As pessoas sempre falam que suas mãos estão geladas. A mudança do fluxo sanguíneo faz com que as mãos e os pés fiquem muito mais frios do que o resto do corpo. E também pode mudar a cor, de uma hora para outra. Você vê seu pé mudando de cor, pálido, roxo, azulado. Esse é sinal de falta de circulação. E claro, se apenas um membro, por exemplo, se a perna direita está entupida, a perna esquerda pode estar quente, rosadinha, e a direita pode estar fria e pálida. Isso é um sinal bem importante de falta de circulação. Sétimo sintoma, alteração do funcionamento cerebral. Se você tem entupimento nas carótidas, que são os principais vasos sanguíneos que levam sangue ao cérebro, pode levar à perda de memória, dificuldade de concentração e confusão mental. Não é só entupimentos. Se o coração estiver fraco, pode ter esses mesmos sintomas. E também, se você tem muita placa de gordura, aterosclerose, aumenta seu risco de derrames, com toda a sua sequela de demência, que chamamos de demência vascular. Sexto sintoma, câimbras musculares. Quando o sangue não circula corretamente, o oxigênio e os nutrientes não chegam aos músculos de maneira eficaz, o que pode resultar em câimbras. Aquelas câimbras dolorosas nas pernas ao caminhar ou subir escadas. Seu corpo pode estar avisando que está com falta de circulação. Quinto sintoma, impotência sexual. Você acha que só suas artérias das pernas e pés estão entupidas? Não, as artérias que irrigam o pênis podem estar com problemas também. E sem o sangue para encher o órgão, não vai conseguir realizar o ato de jeito nenhum. Quarto sintoma de má circulação, alteração na musculatura. Aquelas pessoas que andavam bastante e agora caminham uns 50 metros e sentem cansaço nas pernas, fadiga e tem que parar, o que a gente chama de claudicação intermitente, é sinal de vasculopatia. Mas outra coisa que pode acontecer com os músculos é uma perda de massa muscular, uma sarcopenia. Uma perna está musculosa e a outra mais fina. Claro que a gente tem que excluir causas neurológicas, como esclerose lateral amiotrófica, mas essa sarcopenia também pode ser sinal que não está chegando sangue ali. Algo está entupido. Terceiro sintoma, infecções. Quando não chega sangue no lugar, por exemplo, a artéria da perna está obstruída, qualquer feridinha pode ocasionar um problema sério. Lesões nos vasos linfáticos e nas veias podem aumentar seu risco de erisipela. Mas mesmo em um pé diabético, cortar uma unha, uma cutícula, pode levar a uma infecção séria, já que não chega sangue devido naquele lugar e ficará com uma defesa deficiente. Segundo sintoma, úlceras, feridas que parecem que não cicatrizam nas pernas, pés, dedos dos pés, também são sintomas de má circulação, que pode levar até gangrena de extremidades, que é a morte daquele tecido corporal, o que pode causar amputações nos casos graves. E o primeiro sintoma, e o principal, dor. Sem sombra de dúvidas, a dor é o sintoma principal que não está chegando sangue naquele lugar. As varizes também causam dor em peso nas pernas. E um quadro súbito de dor, tipo um peso ou queimação, empastamento na panturrilha, em uma das pernas, pode ser sinal de trombose venosa profunda. E pulando para o sistema arterial, dor também pode ser sinal de obstrução arterial e depende da localização e extensão das artérias bloqueadas. O sintoma mais comum de doença arterial periférica é a claudicação intermitente, manifestada por dor, geralmente na panturrilha, que ocorre durante a caminhada e acaba quando você repousa. Indo mais além, se tiver uma dor súbita muito forte, constante, com aqueles sinais de palidez, ou está roxo, está frio, pode ser sinal de embolia arterial. Se você vir seu dedão do pé ficar roxo, doendo, vá para o hospital, corra para o hospital, porque você pode perder esse dedo. E agora, muito importante, o que fazer para prevenir essa falta de circulação? Primeiro, faça exercícios regularmente. Os exercícios são importantíssimos para a sua saúde cardíaca e circulatória. Exercícios de baixo impacto, como caminhar, andar de bicicleta, nadar, pode reduzir o desconforto causado pela má circulação. 2. Coloque os pés para cima, a elevação ajuda com edema, inchaço causado pelo acúmulo de líquido em excesso. Terceiro, se você fuma, pare de fumar.
Fumar é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua saúde. Parar de fumar diminui o risco de câncer, melhora a circulação sanguínea e reduz as chances de ter um ataque cardíaco ou um derrame. Quarto, perca peso. O excesso de peso aumenta sua pressão arterial, piora o açúcar do sangue, inflama, sobrecarrega o coração, as articulações e o sistema vascular. Quinto, coma as coisas saudáveis, muita fruta, verdura, pouca carne vermelha, pouco açúcar. Introduza o azeite de oliva na sua dieta. E claro, se você tiver má circulação, procure um médico e trate corretamente. Qual que é o tratamento para uma má circulação? Com base na gravidade de sua condição, um cirurgião vascular pode determinar a melhor opção de tratamento para você. Será que é só mudar o estilo de vida? Ou precisa de remédios? Ou mesmo colocar stents, as molinhas, ou fazer ponte de safena para aquele membro? Depende de cada caso. Por isso, se cuide. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre os 10 sinais que o seu coração pode não estar bem e minha playlist sobre trombose. Meu nome é André Wanger, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.